O papel na minha mão ainda estava quente da impressora do hospital. Depois de 2 anos de agulhas, hormônios e lágrimas, finalmente. Finalmente, aquelas lindas palavras. Gravidez confirmada. 8 semanas. Minhas mãos tremiam enquanto eu dirigia para casa, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lágrimas de felicidade. Do tipo que eu tinha esquecido que existiam. Continuei tocando minha barriga nos sinais vermelhos, sussurrando para a pequena vida que crescia dentro de mim. Papai vai ficar tão feliz. Nós nos esforçamos tanto por você, pequena. A casa estava silenciosa quando estacionei na Berkshire Avenue. O BMW do Parker estava lá, estacionado torto como sempre. Ele devia ter chegado cedo do trabalho. Perfeito. Eu não podia esperar mais um segundo para contar a ele. Eu praticamente voei pela porta da frente, meus saltos batendo no mármore da entrada que ele insistira que precisávamos. Parker, querida, onde você está? Tenho uma notícia incrível. Nenhuma resposta. A sala de estar estava vazia. Sua pasta estava abandonada na mesa de centro, com papéis espalhados. Estranho. Parker era meticuloso com seus documentos de trabalho. Então ouvi um som que não pertencia à minha casa. Um gemido. Suave, feminino, vindo do andar de cima. Meu estômago se contraiu. Não, eu estava sendo paranoica. Os tratamentos de fertilidade me deixaram emotiva, irracional. Parker sempre dizia isso. Provavelmente não era nada. Talvez ele estivesse assistindo TV no quarto. Mas as TVs não riem assim. Cada degrau na escada parecia andar em areia movediça. Minhas pernas estavam pesadas, meu peito apertado. A porta do quarto principal estava aberta. A cama ainda estava arrumada desde aquela manhã, quando arrumei cuidadosamente os travesseiros, exatamente como Parker gostava. A porta do banheiro estava entreaberta, vapor saindo como fumaça da boca de um dragão. Eu podia ouvir o chuveiro ligado. E vozes, 2 vozes. Meu Deus, como eu senti falta disso. A voz de Parker, rouca e ofegante. Ela vai ficar no hospital por horas. Coitada da Marjorie. Ainda achando que essas vitaminas vão lhe dar um bebê. Aquela risadinha de novo. Eu conhecia aquela risadinha. Stacy, minha melhor amiga desde a faculdade. A mulher que segurou minha mão em todos os testes de gravidez fracassados. Que chorou comigo quando a primeira tentativa de fertilização in vitro não deu certo. Que me prometeu que tudo daria certo. Minhas pernas não se moviam. Fiquei paralisada no corredor. Meu corpo se recusava a processar o que meus ouvidos estavam ouvindo. Os papéis da gravidez amassaram em minhas mãos. O som amassado se perdeu sob a água do chuveiro. Mais 3 meses e poderemos parar de fingir, disse Stacy. Já estou mostrando. As pessoas vão começar a fazer perguntas. Deixe-os perguntar, resmungou Parker. Quando o divórcio for finalizado, eles saberão de qualquer maneira. Meu Deus, você é linda. Meu bebê fica bem em você. O bebê está em cima dela? O quarto girou. Agarrei-me ao batente da porta para não cair. 2 anos. 2 anos de injeções, tratamentos hormonais que me deixaram doente, ganho de peso que fez Parker me olhar com nojo. 2 anos com ele me abraçando enquanto eu chorava por causa dos testes negativos, sussurrando que continuaríamos tentando, que nosso bebê chegaria na hora certa. As vitaminas eram geniais, Stacy riu. Ela as toma com tanta devoção. A coitada acha que está quebrada mesmo. Ela está quebrada, disse Parker, e eu ouvi o sorriso cruel em sua voz. Só que não como ela pensa. Quebrada da cabeça, talvez, por achar que eu ia querer filhos com ela. Ela engordou tanto com os tratamentos. Nojento. Diferente de você, meu amor. Você é perfeita. Mordi os lábios com tanta força que senti gosto de sangue. Levei a mão livre à barriga, a pequena vida que eles desconheciam. Ao milagre que acontecerá apesar da crueldade deles. Quando você vai contar a ela? Perguntou Stacy. Depois que você tiver o bebê, quero que o divórcio seja limpo. Ela está pagando todas as contas, achando que está contribuindo, mesmo sem poder me dar filhos.
A casa está no meu nome. Ela não vai receber nada. E então poderemos ficar juntos. Sério? Juntos? Para sempre. Querida, você, eu e nosso filho. Filho. Eles sabiam que era um menino. Eles tinham ido às consultas juntos. Enquanto eu ia sozinha para os meus tratamentos, Parker estava com ela, segurando sua mão durante os ultrassons, ouvindo os batimentos cardíacos do bebê. O chuveiro desligou. Fiquei ali por mais 5 minutos. 5 minutos que pareceram 5 horas. 5 minutos em que minha antiga vida morreu e algo mais nasceu. Não apenas o bebê dentro de mim, mas algo mais sombrio. Algo com dentes. Finalmente, empurrei a porta. Eles estavam enrolados nas minhas toalhas. Aquelas caras toalhas brancas da nossa lua de mel na Grécia. A água pingava dos seus corpos no chão de mármore que eu havia escolhido quando fizemos a reforma. As mãos de Parker estavam em sua cintura de grávida. 4 meses de gravidez, talvez 5. Ela brilhava de um jeito que eu nunca havia sentido. Os dois se viraram para me olhar. Esperei pelo choque, pela busca por desculpas, pelas falsas desculpas. Em vez disso, Stacy deu um sorriso irônico. Seus lábios inchados de tanto beijar meu marido se curvaram no sorriso que fez meu sangue congelar. O rosto de Parker não demonstrava culpa. Era de irritação, como se eu fosse um atendente de telemarketing interrompendo o jantar. Por quê? A palavra saiu entrecortada, patética. Por que você está fazendo isso comigo? Stacy riu de verdade. Ela jogou a cabeça para trás e riu como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Ah, Marjorie, a doce, estúpida e patética Marjorie. Você deveria ficar no hospital por mais 2 horas, disse Parker, como se o problema fosse o meu timing, não a traição deles. Minha mão ainda segurava o resultado do exame. Segurei-o com os dedos trêmulos. Estou grávida. O silêncio durou 3 segundos. Então, eles explodiram em gargalhadas. Não uma risada nervosa ou chocada, mas uma risada profunda e dolorosa. Parker teve que se segurar no balcão. Stacy enxugou as lágrimas dos olhos, todo o corpo tremendo de alegria. Você está grávida? Parker ofegou entre risos. Isso é impossível. O teste confirmou. 8 semanas. Minha voz saiu baixa, perdida sob a diversão cruel deles. Você não sabe o que está fazendo consigo mesmo, disse Parker, seu riso se transformando em algo mais cruel. É melhor ir procurar o pai daquele desgraçado. O quê? A sala se inclinou. Parker, é seu. Estamos tentando. Não estamos fazendo nada, ele rosnou. Estou te dando vitaminas há 6 meses. Vitaminas, Marjorie. Não remédios para a fertilidade. Então, quem te engravidou, não fui eu. Stacy deu um passo à frente, com a mão na barriga roliça. Você é tão burra. Não sabe que Parker anda trocando seus remédios de fertilização in vitro por vitaminas. Sou eu quem está carregando o filho verdadeiro dele, o único filho dele. A crueldade daquilo era artística. Todas as manhãs, durante 6 meses, Parker me entregava comprimidos com suco de laranja, beijava minha testa e dizia: desta vez vai dar certo, querida. Ele massageou minhas costas quando os comprimidos de placebo me fizeram pensar que eu estava tendo efeitos colaterais. Ele me abraçou quando chorei por causa do meu corpo quebrado. Você só estava aqui para pagar as contas, disse Parker, levando a mão à barriga de Stacy com uma ternura que ele nunca havia demonstrado por mim. Não para carregar um filho bastardo. Eles passaram por mim como se eu fosse um móvel. O ombro de Stacy esbarrou no meu de propósito. Parker nem olhou para trás. Deixaram-me parado no banheiro, com água acumulada aos meus pés, e meu reflexo no espelho mostrava uma mulher que eu não reconhecia. Olhos fundos, pele pálida, mãos que não paravam de tremer. Fiquei ali por 1 hora, talvez 2. O tempo deixou de significar alguma coisa. Então eu senti uma vibração tão suave na minha barriga que eu poderia ter imaginado. Meu bebê milagroso. Aquele que não deveria existir, mas existiu. E naquele momento, algo se cristalizou na minha mente. Eles achavam que eu era fraco.
Achavam que eu era estúpido. Achavam que eu iria desmoronar e desaparecer. Eles não tinham ideia do que tinham acabado de despertar. Antes de continuarmos, conte-nos nos comentários de que lugar do mundo você está assistindo. Adoramos ver até onde nossa família de Vingadores chega. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a descobrir e compartilhar ainda mais histórias de cair o queixo sobre traição, vingança e justiça. Agora, vamos voltar à história. Eu não chorei. Foi isso que mais me surpreendeu enquanto eu estava sentada na cozinha depois que eles saíram. Parker tinha se vestido e saído com Stacy, sem nem se dar ao trabalho de dar uma desculpa. O carro dela estava estacionado 2 ruas adiante. Eles estavam fazendo isso há meses, e eu estava cega demais para perceber. A casa parecia diferente agora. Envenenada. Cada superfície guardava uma lembrança que provavelmente era mentira. O balcão da cozinha onde Parker a havia pedido em casamento. Será que ele já estava mandando mensagens para outra pessoa? O sofá onde passamos inúmeras noites planejando nossa futura família. Será que ele já estava rindo de mim naquela época? Meu celular vibrou. Uma mensagem da Stacy. Arrume suas coisas. O Parker vai mandar os papéis do divórcio. Não torne isso mais difícil do que o necessário. A audácia disso fez minhas mãos tremerem, mas não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva pura e cristalizada que parecia poder fluindo em minhas veias. Outra mensagem. A casa está no nome do Parker de qualquer forma. Você não tem direito a ela. Foi aí que eles se enganaram. A casa estava no nome dos dois. Eu sabia porque cuidei de toda a papelada. Parker não se importava com detalhes chatos. Ele simplesmente assinou onde eu pedi. Na verdade, Parker não se importava com a maioria das coisas. Contas, impostos, seguros, investimentos, tudo era comigo. Ele ganhava o dinheiro, ou pelo menos era o que ele dizia. E eu cuidava de todo o resto. Eu sabia cada senha, cada número de conta, cada detalhe financeiro da nossa vida. Eu também sabia de coisas que Parker achava que eram secretas, como as contas offshore que ele abriu para esconder dinheiro da Receita Federal. Eu havia encontrado os extratos meses atrás, enquanto organizava o escritório dele. Na época, eu me convenci de que eram para fins fiscais, brechas legais que os ricos usavam. Como o desfalque da empresa dele. Ele tinha se embriagado na festa de Natal do escritório e se gabado de como estava roubando dinheiro das contas dos clientes. Eles são tão ricos que nem percebem. Ele riu. Eu fiquei horrorizada, mas não disse nada. Esposas não testemunham contra maridos, certo? Como a herança do irmão dele, Nathan, que Parker havia roubado por meio de documentos falsos. Nathan, o doce Nathan, que sempre foi gentil comigo, que foi cortado do testamento da avó deles por meio da manipulação de Parker. Sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop e comecei a fazer listas, não listas emocionais sobre meus sentimentos ou meu coração partido. Listas estratégicas, ativos, senhas, evidências, fraquezas. Parker se achava muito inteligente, mas cometeu um erro crucial. Ele me subestimou. Durante anos, eu fui invisível para ele. Apenas a esposa gordinha que não podia lhe dar filhos, mas pessoas invisíveis veem tudo, e eu já estava observando há muito tempo. Meu telefone tocou. Parker, você precisa sair amanhã, disse-lhe sem rodeios. Não, com licença. Eu disse, não, Parker. Esta casa também é minha. Meu nome está na escritura. Isso é um detalhe técnico. É a lei. Se você me quiser fora, vai precisar me despejar legalmente. Isso leva tempo, meses, geralmente. Seu vingativo. Desliguei. Depois bloqueei o número dele. Ele podia se comunicar por meio de advogados como uma pessoa civilizada. O bebê se agitou novamente, desta vez com mais força. Coloquei a mão na barriga. Não se preocupe, pequenino. A mamãe vai cuidar de tudo. O plano toma forma. Não dormi naquela noite. Em vez disso, trabalhei. Primeiro, consegui provas. Capturas de tela das contas offshore de Parker. Fotos de documentos que ele havia escondido no cofre do escritório.
Sim, eu sabia a combinação. Ele havia usado a data do nosso casamento, pensando que era romântico. Gravações de conversas que eu havia gravado secretamente meses antes, quando o comportamento dele se tornou errático, só por precaução. Segundo, eu me protegi. Abri novas contas bancárias apenas em meu nome, transferindo metade das nossas economias conjuntas legalmente, por direito meu. Também transferi o depósito do meu salário para a nova conta. Parker descobriria eventualmente, mas não imediatamente. Ele nunca verificava as contas. Esse era o meu trabalho. Terceiro, pesquisei. As redes sociais da Stacy contaram uma história que ela provavelmente não queria compartilhar. Fotos de 5 meses atrás, em um bar, claramente bêbada. Postagem sobre passar mal pela manhã, começando há 4 meses. Uma postagem excluída, mas armazenada em cache, sobre cometer o maior erro da minha vida há 6 meses. Ela estava grávida antes de começar a dormir com Parker. A linha do tempo era clara se você soubesse onde procurar. Eu me perguntava se Parker sabia. Provavelmente não. Ele viu o que queria ver, e o que ele queria era me machucar. Stacy tinha lhe dado a arma perfeita. Mas Stacy tinha seus próprios planos. Seu crédito estava destruído. Encontrei documentos de falência de 2 anos atrás. Ela havia sido despejada de seu último apartamento por falta de pagamento. Seu carro estava prestes a ser retomado. Ela precisava de um salvador, e Parker, com sua aparente riqueza e estabilidade, era perfeito. Só que Parker não era tão rico quanto aparentava. A casa estava hipotecada até a borda. Seu BMW era alugado. A única razão pela qual parecíamos ricos era porque eu administrava nossas finanças meticulosamente, roubando Peter para pagar Paul, fazendo tudo funcionar. Sem mim, o castelo de cartas de Parker ruiria em meses, talvez semanas. Sorri pela primeira vez desde que os encontrei. Não foi um sorriso bonito. O advogado. Na manhã seguinte, fui de carro até o escritório da Crawford, Petton e Associados. Reynolds Crawford havia cuidado do espólio do meu pai e, mais importante, ele me devia um favor. Ajudei a filha dele a entrar na Exit Academy ligando para um contato. Marjorie, disse Reynolds, olhando para a pilha de evidências que eu havia trazido. Isso é abrangente. Tive a noite toda para me preparar. Seu marido é um idiota. Em breve ex-marido. Reynolds sorriu como um tubarão farejando sangue. O que você quer com isso? Tudo, eu disse simplesmente. Quero tudo o que ele tem, tudo o que ele ama, tudo o que ele acha que tem direito. Quero que ele acabe sem nada além das roupas do corpo e sabendo que fui eu quem levou tudo. Isso é agressivo. Ele vem me envenenando há 6 meses, Reynolds, trocando meus medicamentos para fertilidade por vitaminas enquanto a amante dele está grávida dele. Isso não é apenas cruel, é agressão, coerção reprodutiva. E isso sem falar no desfalque, na fraude fiscal e no roubo do irmão dele. Os olhos de Reynolds brilharam. Você tem razão. Podemos enterrá-lo. Mas, Marjorie, você está preparada para o quão feio isso vai ficar? Pensei nas mãos de Parker na barriga grávida de Stacy. Na ternura que ele nunca demonstrou por mim. Nas risadas quando anunciei minha gravidez. Deixa a coisa ficar feia, eu disse. Quero que ele sofra. E a amante? Stacy tem seus próprios problemas. Vou lidar com ela separadamente. Você pensou bem nisso. Tive anos para pensar, Reynolds. Só não percebi que estava pensando nisso até ontem à noite. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, vamos entrar com o processo imediatamente. Vou solicitar uma ordem de emergência para congelar os bens dele para que ele não possa esconder dinheiro. Com o que você me mostrou, podemos apresentar um forte argumento para o divórcio baseado em culpa, o que significa melhores termos de acordo para você e melhores acusações criminais. Isso cabe ao promotor. Mas, com essas evidências, eu diria que a prisão federal é uma possibilidade real. Ótimo. Deixe-o apodrecer. Só mais uma coisa, eu disse, colocando a mão na barriga. Estou grávida. 8 semanas. Reynolds arqueou as sobrancelhas. Dele.
O prazo não funciona se ele estiver me dando vitaminas por 6 meses, mas legalmente, qualquer criança nascida durante o casamento é presumida como sendo do marido, a menos que se prove o contrário. Ele vai exigir um teste de paternidade. Deixe-o. Até lá, o divórcio será finalizado e ele estará sob custódia federal. O bebê é meu, Reynolds. Só meu. O desenrolar dos acontecimentos começa. Parker chegou em casa naquela noite furioso. Ouvi seu BMW cantando pneus na entrada da garagem, a porta batendo. Ele havia recebido os papéis do divórcio em seu escritório, na frente dos colegas. Reynolds havia se certificado disso. Marjorie, ele rugiu, invadindo a casa. Eu estava sentado calmamente na sala de estar, tomando chá de hortelã. Ótimo para enjoos matinais, embora os meus surgissem à noite. Sim, seu bastardo. Você me serviu no trabalho. Linguagem, Parker. Você sabe que eu não gosto de palavrões. Seu rosto estava roxo de raiva. Você se acha inteligente? Acha que pode me derrotar? Eu vou te destruir. Você não é nada sem mim. Você é uma vaca gorda e estéril que, na verdade. Estou grávida, lembra? Embora você pareça convencida de que não é seu, o que é interessante. Como você saberia disso a menos que estivesse sabotando nossas tentativas de engravidar? Ele parou de repente. Isso não. Eu nunca disse. Você disse que me dá vitaminas há 6 meses. Eu gravei. Aliás, você sabia que Illinois é um estado com consentimento de uma única parte para gravações? Posso gravar qualquer conversa da qual eu participe. Você nos gravou? Estou gravando você há meses, Parker. Cada palavra cruel, cada confissão bêbada, cada ameaça. Ele então se lançou contra mim. Eu estava preparada, dando um passo para o lado enquanto ele tropeçava na mesa de centro. Eu não faria isso, respondi calmamente. Os vizinhos estão de olho. Eu disse a eles que temia que você se tornasse violenta quando recebesse os papéis do divórcio. A senhora Beck, da casa ao lado, está com o telefone pronto para ligar para o 192. Parker olhou pela janela. De fato, a senhora Beck estava na varanda, com o telefone na mão, olhando diretamente para nós. Você os virou contra mim? Eu contei a verdade a eles. Que você estava tendo um caso com a minha melhor amiga. Que ela estava grávida. Que você era emocionalmente abusivo há anos. Eles tiraram suas próprias conclusões. Saia da minha casa. Nossa casa. E não, eu moro aqui. Você pode sair se não se sentir à vontade. Vou tornar sua vida um inferno. Você já fez isso. A diferença é que agora estou retribuindo o favor. Ele saiu furioso, batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Nossa foto de casamento. Eu a deixei lá. Vidro se estilhaçou no chão. Parecia apropriado. O erro da Stacy. 3 dias depois, Stacy cometeu seu primeiro erro. Ela apareceu na minha casa enquanto Parker estava no trabalho, usando a chave reserva que eu havia lhe dado meses antes. Observei-a entrar pelo aplicativo da câmera de segurança do meu celular. Ela foi direto para o meu porta-joias. Eu já esperava por isso. Os bens de Parker estavam congelados, o que significava que ele não podia pagar o apartamento dela nem lhe dar dinheiro. Ela estava desesperada. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Deixei que ela levasse alguns pedaços. Nada que me importasse, mas valiosos o suficiente para serem considerados furto qualificado. Então, chamei a polícia. Tem alguém na minha casa, eu disse, deixando o medo transparecer na minha voz. Estou observando pela minha câmera de segurança. Estão me roubando. A polícia chegou em poucos minutos e pegou Stacy com minhas joias na bolsa. Marjorie, ela gritou enquanto a algemavam. Diga a eles. Diga a eles que você me deu isso. Não sei do que você está falando, eu disse, com os olhos arregalados de falsa inocência. Por que eu te daria as joias da minha avó? Você é vingativo. Você armou para mim. Senhora, a senhora precisa se acalmar, disse o policial.
Ela está dormindo com meu marido, gritou Stacy. Ela só está com ciúmes. Os policiais olharam para mim, depois para a barriga grávida de Stacy e depois para mim novamente. Ela está tendo um caso com meu marido, eu disse baixinho, com as lágrimas que eu estava guardando para esse momento rolando pelo meu rosto. Ela está grávida dele. Acabei de descobrir. E agora ela está me roubando também. A compaixão dos policiais foi instantânea. Pobre esposa injustiçada, traída pelo marido e melhor amigo. Agora sendo roubada por eles também. Stacy foi presa. Parker teve que pagar a fiança dela usando dinheiro que não tinha. As acusações seriam mantidas. Eu tinha provas em vídeo. Ela teria antecedentes criminais. Boa sorte para conseguir um emprego com isso. Nathan me ligou uma semana depois que os papéis do divórcio foram entregues. Marjorie, ouvi falar de você e Parker. Sinto muito. Obrigada, Nathan. Sei que vocês dois não se falam muito mais. Desde. Ele fez uma pausa. Desde que a vovó morreu. Nathan, posso te perguntar uma coisa? O testamento da sua avó pareceu estranho para você? Silêncio. Então, por que você pergunta? Encontrei alguns documentos. Acho que Parker pode ter falsificado algumas coisas. Não tenho certeza. Mas se você quiser dar uma olhada. Que tipo de documentos? Enviei tudo a ele. O original que encontrei escondido no cofre de Parker. A versão falsificada que foi arquivada. Extratos bancários mostrando que Parker havia recebido toda a herança. Fotos de Parker praticando a assinatura da avó. A resposta de Nathan foi imediata. Aquele filho da puta. Ele roubou tudo. 3 milhões de dólares, Marjorie. Ele roubou 3 milhões de dólares de mim? Sinto muito, Nathan. Eu deveria ter dito algo antes. Você não tinha como saber. Não é à toa que ele me interrompeu. Ele sabia que eu acabaria descobrindo. O que você vai fazer? Vou enterrá-lo. Legalmente falando. Tenho mais provas, se precisar. Parker não era muito cuidadoso em esconder coisas. Envie-me tudo. Sim. Registros financeiros, gravações, fotografias, anos de crimes de Parker, meticulosamente documentados por sua esposa invisível. 2 semanas após a entrega dos papéis do divórcio, o FBI apareceu no escritório de Parker. Alguém havia relatado atividades financeiras suspeitas. Várias pessoas, na verdade, seu irmão, sua esposa, uma denúncia anônima que poderia ter vindo do advogado de sua esposa. Parker foi preso em sua mesa, na frente de todos. Algemado e conduzido como um criminoso pelo escritório que lhe governava como um rei. As acusações eram extensas. Peculato, fraude fiscal, fraude eletrônica, falsificação. A promotora federal, uma mulher chamada Catherine Sharp, me disse que eles tinham provas suficientes para condená-lo a uma pena mínima de 20 anos de prisão. Suas provas foram muito úteis, disse ela, sentada à minha frente no escritório do meu advogado. Muito completas. Sou detalhista, eu disse modestamente. Preciso perguntar, você sabia desses crimes enquanto eles estavam sendo cometidos? Eu suspeitava de algumas irregularidades financeiras, disse eu, cautelosamente. Reynolds tinha me preparado para isso. Mas Parker cuidava de todas as nossas finanças. Ele disse que era complicado demais para eu entender. Só comecei a investigar quando descobri o caso dele. Queria saber o que mais ele estava escondendo. Ela assentiu. A senhora não está sob investigação, senhora Dominique. A senhora é uma testemunha. Uma testemunha muito valiosa. O que for preciso, eu disse. Só quero que a verdade venha à tona. Com seus bens congelados e as contas judiciais se acumulando, Parker não conseguia pagar o apartamento de Stacy. Ela foi despejada em um mês. Seu carro foi retomado na mesma semana. Ela tentou morar com Parker, mas ele estava na casa de um amigo que não permitiu. Observei de longe o relacionamento deles implodir. Sem dinheiro, Parker não tinha nada a oferecer a Stacy. Sem o apoio de Parker, Stacy não tinha para onde ir.
Certa noite, ela me ligou chorando. Marjorie, por favor. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Estou grávida de 6 meses e sem teto. Meus pais não falam comigo. Parker não retorna minhas ligações. Por favor, você era meu melhor amigo. Era, eu disse, no passado. Você acabou com essa amizade quando dormiu com meu marido. Não era para ter acontecido assim. Como isso deveria acontecer, Stacy? Me conta. Estou curiosa sobre seu grande plano. Ela soluçou mais forte. Parker disse que me amava. Disse que te deixaria. Disse que teríamos uma família juntos. E você acreditou nele. O homem que mentia para a esposa todos os dias. Você achou que ele seria honesto com você. Eu o amava. Não, você amava o dinheiro dele, a estabilidade dele, a vida que ele achava que poderia te dar. Como isso está funcionando? Você é cruel. Aprendi com os melhores. Você e Parker me ensinaram exatamente o quão cruéis as pessoas podem ser com alguém que as ama. O bebê é inocente nisso. É mesmo? É mesmo do Parker? Silêncio. Um silêncio longo demais. É, disse ela finalmente. Mas o protesto foi fraco. Quando você realmente engravidou, Stacy? Perguntei, enquanto eu fazia as contas. Você já estava grávida quando começou a dormir com o Parker. Quem é o pai? Kevin, aquele barman com quem você estava saindo. Como você? Eu presto atenção. Ao contrário de você e do Parker, eu realmente escuto quando as pessoas falam. Você mesma me contou sobre o Kevin. Bêbado na minha festa de aniversário. Lembra? Você disse que ele era incrível de cama, mas péssimo com dinheiro. Mais soluços. Faça um teste de paternidade, eu disse. Se for mesmo do Parker, ele terá que pagar pensão alimentícia da prisão, claro, mas o Estado vai penhorar o salário dele quando ele sair, daqui a 20 anos. 20 anos. Ah, você não ouviu? As acusações continuam se acumulando. Acontece que Parker estava envolvido em outras coisas. Coisas horríveis. Do tipo que fazem apropriação indébita parecer atravessar fora da faixa. Que tipo de coisas? Do tipo que envolve sócios que morreram em acidentes misteriosos. Mas tenho certeza de que você não sabia nada sobre isso. Assim como não sabia nada sobre ele ter trocado meus medicamentos para a fertilidade. Eu não sabia que ele iria para a prisão por assassinato. Não, acho que não. Que azar, Stacy. Você sempre teve um péssimo gosto para homens. Desliguei e bloqueei o número dela. Ela já tinha feito suas escolhas. Agora podia conviver com elas. Um mês após o início da investigação federal, eles descobriram algo que eu nem sabia. 2 ex-sócios de Parker haviam morrido nos últimos 3 anos. Um em um acidente de carro. Os freios falharam. Um de ataque cardíaco causado por uma interação medicamentosa que ninguém conseguia explicar. Ambos ameaçavam expor o desfalque de Parker. O FBI encontrou e-mails, pagamentos a indivíduos suspeitos, um histórico de buscas que incluía venenos indetectáveis e como fazer um acidente de carro parecer real. Parker, o ladrão, tornou-se Parker, o suspeito de assassinato. Sentei-me no escritório de Catherine Sharp enquanto ela explicava as novas acusações. Acreditamos que seu marido planejou as mortes de Thomas Morrison e Darlene Driss. Levei a mão à barriga, que agora estava ligeiramente visível sob o suéter largo. Ele matou pessoas. Supostamente, mas as evidências são fortes. Senhora Dominique, a senhora já teve medo pela sua segurança? Pensei em todas as vezes que Parker me agarrou com muita força, deixou hematomas nos meus braços, às vezes que jogou coisas perto de mim, mas não em mim. A lenta escalada de violência que eu vinha documentando há meses. Sim, principalmente depois que descobri o caso. Ele ficou tão bravo quando pediu o divórcio. Gostaríamos de lhe oferecer custódia protetora. Isso é necessário? Seu marido supostamente matou 2 pessoas que ameaçavam sua liberdade. Você é a principal testemunha em vários casos contra ele. Sim,
eu diria que é necessário. Concordei. Eles me transferiram para uma casa segura em 24 horas. Uma boa, na verdade. 2 quartos, boa vizinhança, sistema de segurança. Melhor do que ficar numa casa onde cada cômodo guardava memórias envenenadas. Assisti à audiência de Parker no noticiário. Ele parecia abatido, com a barba por fazer, vestindo um macacão laranja que deixava sua pele pálida. O homem confiante e cruel que riu da minha gravidez havia desaparecido. Era uma casca quebrada. O juiz negou fiança. Risco de fuga, disseram. Perigo para as testemunhas. Seu advogado tentou argumentar, mas as evidências eram esmagadoras. O peculato por si só já teria sido suficiente, mas as acusações de homicídio. Parker estava acabado. Não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma tristeza, apenas um vazio profundo onde antes morava meu amor por ele. Naquela noite, o bebê chutou pela primeira vez. Um chute de verdade, não apenas uma tremedeira. Eu estava grávida de 6 meses, redonda e radiante como nunca tinha ficado com os tratamentos de fertilidade. Esta gravidez foi diferente. Natural, disse meu médico. Olá, pequena, sussurrei. Não se preocupe com toda essa bagunça. A mamãe está cuidando de tudo. Stacy teve o bebê 2 semanas depois. Um menino. De acordo com o anúncio que vi nas redes sociais, nenhum pai listado, nenhum Parker presente no nascimento. Ela exigiu um teste de paternidade por meio de seu advogado. Parker, da prisão, concordou. Ele tinha certeza absoluta de que era seu filho, seu legado. Os resultados deram negativos. Parker não era o pai. Kevin, o barman, era. Ouvi dizer que Parker teve que ser sedado quando descobriu. Um surto psicótico completo, gritando sobre ter sido enganado, sobre todos o terem traído. Colocaram-no em observação de suicídio. Stacy tentou entrar em contato com Kevin, mas ele havia se mudado para a Califórnia com a nova namorada. Não queria nada com Stacy nem com o bebê. Ela estava sozinha, realmente sozinha, com uma criança que ela tinha certeza de que seria seu ganha-pão. Minha filha nasceu em uma manhã de dezembro com muita neve. Cesariana de emergência. Ela nasceu prematura, mas forte. 2,7 kg de fúria e determinação, gritando por sua chegada ao mundo. Dei a ela o nome de Vitória. Pareceu apropriado. O Nathan estava lá. O querido Nathan, que se tornou meu amigo durante tudo isso. Ele segurou minha mão durante a cirurgia, já que eu não tinha mais ninguém. Ela é linda, disse ele, com lágrimas nos olhos enquanto a segurava pela primeira vez. Ela é a cara de você. Ela não se parecia em nada com Parker. Cabelo escuro como o meu nariz, meu queixo teimoso. Mais tarde, o teste de paternidade que Parker exigiu de sua cela confirmaria o que eu já sabia. Ela não era dele. Naquela noite de bebedeira em uma conferência médica, 8 meses atrás. Uma estranha cujo nome eu nunca soube. Um momento de fraqueza que se tornou minha maior força. Vitória era minha. Só minha. Livre da genética venenosa de Parker. Livre de seu legado de crueldade e crime. Seu ex é um idiota, disse a enfermeira, me ajudando a amamentar pela primeira vez. Deixando você ir. Ele não me deixou ir, corrigi. Eu escapei. O julgamento de Parker começou quando Vitória tinha 3 meses de idade. Testemunhei por 3 dias, detalhando anos de abuso emocional, manipulação financeira e coerção reprodutiva. Trouxe recibos, literais e figurativos, cada mensagem cruel, cada mensagem de voz ameaçadora, cada evidência que coletei ao longo de meses de sofrimento invisível. Ele me disse que eu não valia nada, eu disse do banco das testemunhas, com Vitória dormindo nos braços de Nathan na galeria, que eu era gorda e inútil, que meu único propósito era pagar contas e dar filhos a ele. Quando eu não conseguia engravidar, ele me culpava, me fazia sentir quebrada, tudo isso enquanto secretamente sabotava nossas tentativas. Objeção, disse o advogado de Parker. Especulação. Eu tenho os frascos de vitaminas, eu disse calmamente. Testados por um laboratório independente. Eram pílulas de açúcar, placebos.
Por 6 meses, meu marido me viu chorar por causa da minha infertilidade enquanto ele a provocava ativamente. O júri pareceu enojado. Várias mulheres choravam. E então eu descobri o caso, continuei. Meu melhor amigo, grávida do que alegaram ser filho dele. Eles riram de mim, chamaram meu bebê de bastardo. Como isso fez você se sentir? Perguntou o promotor. Livre, eu disse, surpreendendo a todos. Pela primeira vez em anos, me senti livre porque finalmente o vi como ele realmente era. Não meu marido, não meu parceiro, mas meu inimigo. E você pode lutar contra inimigos. Você pode derrotá-los. Parker tentou fazer contato visual da mesa do réu. Olhei através dele. Ele não existia mais para mim. Culpado de todas as acusações. 25 anos de prisão perpétua pelos assassinatos. Mais 20 por peculato e fraude. As penas serão cumpridas consecutivamente. Parker morreria na prisão. Ele desmaiou quando o veredito foi lido. Teve que ser executado por oficiais de justiça. A última vez que o vi, ele estava soluçando, chamando meu nome, implorando para que eu ajudasse. Saí do tribunal com Vitória nos braços e não olhei para trás. 1 ano depois, encontrei Stacy em um supermercado. Ela trabalhava no caixa, e o filho estava na creche. Ela havia envelhecido 10 anos em um. Raízes grisalhas à mostra, uniforme pendurado em seu corpo magro demais. Derrota em cada linha do rosto. Ela me viu antes que eu a visse. Eu poderia ter ido para outra fila, mas não fui. Eu queria que ela visse o que tinha perdido. Vitória estava em seu carrinho, tagarelando alegremente. Eu estava bem vestida. O acordo de divórcio tinha sido generoso, e o irmão de Parker, Nathan, havia garantido que eu fosse financeiramente sustentada. Eu parecia bem, saudável e feliz. Papel ou plástico? Perguntou Stacy, sem me olhar nos olhos. Plástico é bom. Ela examinou meus itens em silêncio. Papinha orgânica para bebês, vegetais frescos, o café caro que eu nunca podia comprar quando estava com Parker. Ela é linda, disse Stacy finalmente, olhando para Vitória. Sim, ela é. Desculpe, Marjorie, por tudo. Eu fui estúpido e egoísta. E sim, você estava. Ela estremeceu. Eu o amava. Não, você não amava. Você amava o que achava que ele podia te dar, e ele amava me machucar através de você. Nenhum de vocês sabia o que era amor de verdade. Você me odeia? Pensei nisso. Pensei mesmo. Não. Odiar você significaria que você ainda importa para mim. Você não importa. Ela terminou de embalar minhas compras. Tenha um bom dia, disse ela automaticamente. Vou sim, eu disse. Vou sim. Qualquer dia sem você e Parker é um dia agradável. Deixei-a lá no caixa, com seu uniforme de poliéster, vivendo a vida que ela havia conquistado. Vitória tem 5 anos agora. Brilhante, corajosa, cheia de luz. Às vezes, ela pergunta sobre o pai. Eu lhe conto a verdade. Ele foi alguém que conheci uma vez. Alguém que me deu o maior presente sem saber. Ela aceita isso com a sabedoria natural que as crianças têm. Nathan vem todos os domingos. Ele não é o pai dela, mas é o tio que ela escolheu. Ele lhe ensina xadrez, lê histórias para ela e a ama intensamente. Às vezes, eu pego me olhando com algo mais do que amizade nos olhos. Mas nós dois sabemos que não estamos prontos. Talvez um dia, talvez nunca. Por enquanto, isso basta. Parker escreve cartas da prisão. Eu as queimo, sem abrir, na lareira enquanto Vitória dorme. Reynolds, meu advogado, me diz que Parker encontrou a religião, afirma que mudou e quer perdão. Ele pode pedir isso a Deus, digo a Reynolds. Deus pode ouvir. Eu não vou. A casa na Avenida Berkshire foi vendida anos atrás. Agora moramos em outro estado, uma cidadezinha onde ninguém conhece nossa história. Vitória estuda em uma boa escola. Trabalho em casa como consultora financeira. Acontece que todos esses anos gerenciando o caos de Parker me tornaram muito boa em administrar dinheiro.
Às vezes, procuro Stacy no Google. A última vez que ouvi falar dela, ela estava morando com a irmã em Ohio, trabalhando em turnos dobrados em um armazém. O filho dela também teria 5 anos agora. Será que ela conta a ele sobre o pai? Será que ela conta a ele sobre a mulher que traiu para ficar com ele? Mas, na maioria das vezes, não penso nela. A festa de 5 anos da Vitória foi pequena, mas perfeita. Alguns amigos da escola, Nathan, minha vizinha, a senhora Yoshida, que se tornou como uma avó para a Vitória. Balões cor-de-rosa, bolo de unicórnio, mais presentes do que qualquer criança precisa. Faça um pedido, querida, eu disse enquanto ela apagava as velas. Mais tarde, depois que todos foram embora e Vitória estava dormindo, cercada de brinquedos novos, me vi em pé na janela dela observando as estrelas. Nathan chegou perto de mim, quieto como sempre. Você conseguiu, disse-lhe suavemente. Fez o quê? Sobreviveu, prosperou, construiu algo lindo a partir das cinzas. Tive sorte. Não, disse-lhe com firmeza. A sorte não teve nada a ver com isso. Você foi estratégico, paciente, brilhante. Você pegou 2 pessoas que tentaram te destruir e as destruiu. Legalmente, acrescentou com um pequeno sorriso. Eticamente, até. Você acabou de revelar quem elas realmente eram. Às vezes me pergunto se fui longe demais. Você realmente quer? Pensei em Parker em sua cela, envelhecendo sozinho. Em Stacy lutando para criar um filho que ela havia concebido por engano. Nos anos que passei me achando inútil, quebrada, indigno de amor. Não, admiti. Eu não acho. Ótimo. Eles fizeram suas escolhas. Você só garantiu que haveria consequências. Vitória se mexeu na cama, resmungando algo sobre unicórnios. Nathan e eu nos viramos para observá-la. Aquele pequeno milagre que existia apesar de tudo. Ela vai ser formidável, disse Nathan. Ela já é. Como a mãe? A mãe dela aprendeu da maneira mais difícil. Espero que ela nunca precise fazer isso. Nathan apertou meu ombro gentilmente. Ela não vai. Você vai garantir isso. Uma carta que não queimei. Não veio de Parker, mas de Stacy, encaminhada por Reynolds um mês depois do aniversário de Vitória. Marjorie, sei que você provavelmente vai jogar isso fora sem ler, mas preciso escrever mesmo assim. Você estava certa sobre tudo. Kevin não era apenas o pai do meu filho. Ele era o terceiro cara com quem eu dormia enquanto contava ao Parker que o bebê era dele. Eu estava me afogando em dívidas, prestes a ficar sem teto, e via Parker como meu salva-vidas. Eu me convenci de que o amava porque precisava amá-lo. Eu precisava que ele me salvasse. Eu sabia sobre as vitaminas. Fui eu quem sugeriu. Eu disse a ele que seria mais gentil do que o divórcio, que você acabaria desistindo e indo embora sozinha. Eu o incentivei a ser mais cruel, a te destruir mais rápido. Toda vez que você chorava comigo sobre sua infertilidade, eu contava a ele, ajudando-o a torcer a faca. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que todos os dias eu vivo com o que fiz. Meu filho pergunta sobre o pai e eu tenho que dizer a ele: papai não nos queria. Trabalho 16 horas por dia e ainda não consigo me dar ao luxo de viver a vida que joguei fora. Vejo seu rosto toda vez que fecho os olhos. Não a mulher destruída no banheiro, mas a mulher forte no tribunal que se levantou e disse a verdade. Você venceu, não porque nos destruiu, mas porque sobreviveu a nós. Você construiu uma vida a partir dos destroços em que tentamos deixá-lo. Você se tornou tudo o que dissemos que você não poderia ser. Parker achou que você era fraco por ser quieto. Eu achei que você era estúpido por ser gentil. Nós dois estávamos errados. Você era um guerreiro em alerta e nós éramos tolos que acordaram o dragão. Espero que Vitória nunca saiba o que a mãe dela passou. Espero que ela cresça cercada pelo amor que tentamos roubar de você. Espero que ela herde sua força, mas nunca precise usá-la como você fez. Não me perdoe. Eu não me perdoo, mas obrigada por me ensinar a lição mais difícil da minha vida. Que quando você destrói a felicidade de outra pessoa para construir a sua, o resultado é apenas ruínas. Stacy. Li 2 vezes e depois arquivei.
Não por sentimentalismo, mas como prova. Prova de que eu estava certo. Prova de que minha crueldade havia sido justa. Prova de que, às vezes, a vingança não tem a ver com raiva. Tem a ver com equilíbrio. O universo exige equilíbrio. Parker e Stacy inclinaram a balança de tal forma contra mim que a reviravolta era inevitável. Eu apenas contribuí para isso. A ligação veio numa terça-feira. Reynolds, com a voz cuidadosa e profissional. Parker está morto. Não senti nada. Depois, um leve alívio, como se finalmente fechasse uma porta que batia com o vento. Como? Briga na prisão. Aparentemente, ele devia dinheiro para as pessoas erradas. Dívidas de jogo. Claro. Parker sempre se achou mais inteligente que todos os outros. Essa arrogância o acompanhou até a prisão e finalmente o alcançou. O Estado irá cremá-lo, a menos que um parente próximo reivindique o corpo. Não sou o parente mais próximo. Estamos divorciados há anos. Nathan recusou. Você ainda está listado como contato de emergência. Então deixe o Estado cuidar disso. Ele está morto para mim há 5 anos, Reynolds. Isso só torna oficial. Desliguei e voltei a preparar o almoço da Vitória. Manteiga de amendoim e geleia, cortadas em triângulos do jeito que ela gostava. Fatias de maçã. Um bilhete na lancheira dela dizendo: "Mamãe te ama." Coisas normais de mãe. As coisas que eu pensei que nunca conseguiria fazer quando fiquei naquele banheiro acreditando que não valia nada. Parker estava morto. O homem que tentou me destruir, que riu da minha dor, que chamou minha filha de bastarda antes mesmo de ela nascer, se foi. Esperei sentir alguma coisa. Tristeza, talvez, pelo homem que eu um dia amei. Ou satisfação por ele ter sofrido. Ou raiva por ele ter escapado de todo o peso da sua sentença. Mas eu me sentia livre, completamente, finalmente livre. A última corrente da minha antiga vida havia sido cortada. Naquela noite, contei para o Nathan. Ele se ofereceu para ficar, achando que eu poderia ficar chateada. Estou bem, eu disse, e falei sério. Na verdade, estou mais do que bem. É como se um livro do qual eu não gostava finalmente tivesse acabado e agora eu pudesse colocá-lo na estante e nunca mais pensar nele. Que frio, Marjorie. É mesmo? Ele tentou me destruir. Envenenou meu corpo, minha mente, meu senso de identidade. Ele me fez acreditar que eu estava quebrada. Ele riu quando eu contei que estava grávida. Cody estaria comemorando a morte dele. Estou apenas indiferente. E a Stacy? E ela? Você vai contar para ela? Ela vai descobrir ou não. De qualquer forma, não é problema meu. Vitória entrou correndo na sala, coberta de tinta de dedo do seu projeto de arte, e a conversa terminou. Minha filha precisava de um banho, depois de um jantar, depois de histórias. Vida real, vida boa, a vida que eu construí a partir das ruínas. A morte de Parker era apenas uma nota de rodapé. A história real havia seguido em frente sem ele anos atrás. Nathan me pediu em casamento no aniversário de 6 anos da Vitória. Não na festa, ele não foi tão descuidado assim. Mais tarde, depois que todos já tinham ido para casa e a Vitória já estava dormindo, ele me encontrou na varanda observando os vagalumes. Eu estava esperando, disse-lhe simplesmente. Esperando que você se curasse, que estivesse pronta para confiar novamente. Mas eu percebi uma coisa. Você já está curada. Você já está pronta. Você já confia. Agora você só confia em si mesma, não nos outros. E isso é perfeito. O anel era da avó dele. A mesma avó de quem Parker havia roubado. Nathan havia recuperado parte da herança por meio do processo. Mas, mais importante, ele havia recuperado relíquias de família que Parker havia escondido. Deveria ter ido para a esposa do Parker, disse Nathan. Está indo para a pessoa certa, só que com 5 anos de atraso. Eu disse sim. Não porque eu precisava dele, mas porque eu queria. Há uma diferença, e isso importa. Nós nos casamos no quintal da nossa casa, só com a família e amigos próximos.
Vitória era florista, tão séria em seu vestido rosa, espalhando pétalas de rosa com precisão matemática. Ela tinha começado a chamar Nathan de pai meses antes, naturalmente, sem que ninguém pedisse. Durante a recepção, a senhora Beckett, do nosso antigo bairro, me puxou de lado. Ela havia dirigido 3 horas para chegar lá. Eu me lembro daquela noite, disse ela, quando aquele homem horrível gritou com você. Eu estava com o celular pronto para ligar para a polícia. Eu lembro. Obrigado. Eu nunca te contei, mas deixei meu primeiro marido há 30 anos. Ele era como o seu. Cruel, infiel. Mas eu não tinha a sua força. Eu apenas corri. Você se manteve firme e lutou. Eu precisava fazer isso. Eu tinha que pensar em Vitória. Não, disse ela com firmeza. Você lutou antes de saber sobre ela. Você lutou no momento em que entrou naquele banheiro e não se rendeu. É isso que você é, uma lutadora. Aquele bebê só te deu um motivo para vencer. Enquanto Nathan e eu dançávamos naquela noite, com Vitória girando em círculos por perto, pensei em como este casamento foi diferente do meu primeiro. Com Parker, o mais importante foi a aparência. O local perfeito, o vestido de grife, a lista de convidados impressionante. Com Nathan, o mais importante foi a alegria. Alegria simples e sincera. Sem arrependimentos, perguntou Nathan, percebendo meu estado de espírito contemplativo. Nenhuma. Cada coisa terrível que aconteceu me trouxe até aqui. Eu não mudaria um único momento. Nem mesmo a dor. Principalmente a dor. Ela me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Stacy apareceu 3 dias depois do casamento. Não sei como ela nos encontrou. Tínhamos tomado cuidado com a privacidade, mas lá estava ela, parada na minha porta, parecendo ter 60 anos e 35. Parabéns, ela disse, com a voz rouca por causa do cheiro de cigarro que eu sentia em suas roupas. O que você quer, Stacy? Ver você. Ver que você é real. Às vezes acho que sonhei com você. Aquela mulher no tribunal que nos destruiu a todos apenas com a verdade. Eu não destruí ninguém. Vocês mesmos fizeram isso. O filho dela estava no carro, com o rosto colado à janela. Mesma idade de Vitória. Vida completamente diferente. Ela está em casa? Vitória? Não. Era mentira. Vitória estava lá em cima com Nathan montando o quebra-cabeças. Mas Stacy não merecia vê-la, conhecê-la, existir no mesmo espaço que a inocência da minha filha. Ouvi falar do Parker, ela disse. Ok. Você sente alguma coisa? Alívio por nunca mais poder contatar Vitória. Fora isso, não. Eu o amava, disse ela. E pela primeira vez, pensei que ela pudesse estar dizendo a verdade. Era tóxico, errado e baseado em mentiras, mas eu amava. Então sinto muito pela sua perda. Ela riu, amargurada e arrasada. Você não se arrepende de nada. Você venceu. Você conquistou tudo. Eu me libertei, corrigi. Aí eu construí tudo. Faz diferença. Eu te odeio, disse ela baixinho. Eu te odeio por estar certo, por ser forte, por sobreviver ao que fizemos com você. Tudo bem. Seu ódio não me toca mais. Nada em você me toca. Ela ficou ali por mais um instante. Aquele fantasma de uma vida diferente, e então voltou para o carro. O filho dela acenou para mim enquanto eles iam embora. Acenei de volta. Ele era inocente em tudo aquilo. Mas uma criança nascida de uma mentira que teria que encontrar seu próprio caminho para a verdade. Vitória desceu depois que eles saíram. Quem era, mamãe? Ninguém importante, querida. Só alguém de muito tempo atrás. Antes do papai? Antes de tudo de bom, eu disse, puxando-a para um abraço. Antes de você, antes do papai. Antes da nossa vida de verdade começar. Ela foi má com você? As crianças veem tudo. Mesmo quando achamos que as estamos protegendo. Era uma vez, sim. Mas não mais. Ela não pode mais ser má comigo porque eu não deixo.
Ótimo, disse Vitória, com firmeza. Ninguém pode ser mal com a minha mãe. É isso mesmo, querida. Ninguém é. Estou escrevendo isto 10 anos depois daquele dia no banheiro. Vitória tem 13 anos agora. Só pernas, opiniões e um fogo brilhante. Ela conhece a história toda. Versões apropriadas para sua idade que compartilhei conforme ela cresceu. Ela sabe que seu pai biológico era um estranho, que o homem que tentou reivindicá-la era um monstro, que a mulher que deveria ser minha amiga era tudo menos isso. Ela também sabe que Nathan é seu verdadeiro pai em todos os sentidos. Essa família não é sobre sangue, mas sobre escolhas. Essa força não está em nunca cair, mas em como você se levanta. Parker está morto há 7 anos. Stacy desapareceu depois daquela última visita. Ouvi dizer que ela voltou para sua cidade natal, mora com os pais e trabalha na loja de ferragens do pai. O filho dela também teria 13 anos. Espero que ele seja feliz. Espero que ele não seja nada parecido com o homem que a mãe dele tentou fingir que era seu pai. Nathan e eu tivemos mais 2 filhos, gêmeos, meninos, concebidos naturalmente, sem uma única vitamina ou pílula. A ironia não me escapa. O corpo que Parker me convenceu de que estava quebrado funciona perfeitamente. O problema nunca foi meu corpo. Às vezes, mulheres jovens me procuram. Elas ouviram minha história de alguma forma. A internet nunca esquece, e elas querem saber como eu consegui, como sobrevivi, como lutei, como venci. Digo a verdade a eles. Não venci porque era especial. Venci porque fui paciente. Porque documentei tudo, porque usei a arrogância deles contra eles, porque me recusei a ser a vítima que me retrataram. Mas, principalmente, eu venci porque entendi uma verdade simples. Pessoas que traem você uma vez, trairão todo mundo eventualmente. Parker traiu o irmão, a empresa, os sócios. Claro, ele me traiu. Stacy traiu o marido, a melhor amiga e até Parker no final. Traição era o que eles eram. Eu só me certifiquei de que todos os outros vissem isso também. O banheiro da nossa nova casa é pintado de amarelo. A escolha da Vitória. Amarelo sol, como ela o chama. Sem sombras, sem vapor, sem segredos. Nathan canta mal no chuveiro. Os gêmeos jogam água para todo lado. Vitória demora uma eternidade para arrumar o cabelo. É um caos. Um caos lindo, normal e amoroso. O som de uma família de verdade, não a performance que Parker e eu ensinamos. Às vezes, fico parada na porta daquele banheiro amarelo e me lembro de outro banheiro, de outra vida, de outra mulher que se achava quebrada. Quero voltar no tempo e dizer a ela: você não está quebrada. Você não é inútil. Você está prestes a se tornar magnífica. Mas ela não acreditou em mim. Ela teve que aprender sozinha, com dor, planejamento e paciência. Ela teve que se transformar de vítima em vencedora, de invisível em inegável. Ela teve que se tornar eu. E essa transformação, essa evolução da mulher que congelou na porta para a mulher que derrubou um império de mentiras, não foi vingança. Foi justiça. E a justiça, ao contrário da vingança, não deixa você vazio. Ela te preenche com a satisfação silenciosa de saber que você não apenas sobreviveu. Você prevaleceu. Você não apenas perdurou, você evoluiu. Você não apenas expôs a verdade, você se tornou ela. Meu nome é Marjorie Collins. Mantive meu nome de solteira quando me casei com Nathan, precisando de algo que fosse só meu. Sou mãe, esposa, consultora financeira, uma sobrevivente. Preparo lanches para a escola, participo de reuniões de pais e mestres e ajudo com a lição de casa. Agora sou visível de todas as maneiras certas, vista por pessoas que realmente me valorizam. Parker morreu achando que tinha ganhado alguma coisa ao me fazer sentir inútil. Stacy vive sabendo que perdeu tudo ao acreditar que eu era inútil. Ambos estavam errados. Eu nunca fui inútil. Eu estava esperando. E quando chegou o meu momento, quando o universo me deu a chance de equilibrar a balança, eu não hesitei. Eu não perdoei. Eu não esqueci. Eu os destruí com suas próprias armas, mentiras, traição, ganância. Usei a crueldade deles como evidência, a arrogância deles como oportunidade,
a rejeição deles a mim como a camuflagem perfeita. Chamaram minha filha de bastarda. Agora ela é uma aluna exemplar. Disseram que eu era gordo e burro demais para ter importância. Agora administro uma empresa de consultoria de sucesso. Riram da minha dor. Agora são a piada da própria piada. Parker está morto. Stacy está quebrada. E eu sou exatamente quem eu sempre quis ser, só que com mais cicatrizes e limites mais definidos. Eu sou a prova de que os quietos são perigosos. Que os gentis têm limites, que os invisíveis enxergam tudo. Eu sou Marjorie Collins e não sou vítima de ninguém. Não mais. Nunca mais.